O escândalo do INSS. De quem é a culpa? De Lula ou de Bolsonaro? Você vai ficar sabendo nesse vídeo, porque nesse vídeo eu vou fazer o que eu sempre faço aqui no canal: trazer os fatos, trazer a verdade para você. E esse assunto é de extrema importância porque trata de um dos maiores e mais covardes esquemas de corrupção da história do Brasil. Um dos maiores, porque a gente está falando aí de cifras bilionárias, ainda não se tem nem noção do total de valor que foi roubado dos aposentados. E covarde porque tomou o dinheiro de pessoas que trabalharam a vida inteira, pagaram seus impostos durante a vida inteira e agora, na fase que estão mais frágeis, mais necessitando, tem seu dinheiro roubado por uma grande quadrilha de vagabundos. E como se isso já não fosse triste o suficiente, a gente vê militâncias de petistas e bolsonaristas, uma tentando jogar a culpa pro colo do outro. Então eu vou fazer o que eu sempre faço aqui no canal. Você que não me conhece ainda, saiba que eu não tenho compromisso com político nenhum. E aqui no canal eu sempre trago a verdade. Doa a quem doer. Eu vou sempre te apresentar a verdade. O que você vai fazer com ela, meu camarada? Aí é contigo, tá? Se você aprecia a verdade, se você é casca grossa o suficiente para lidar com a verdade, porque ela é dolorida às vezes, eu te convido para se inscrever aqui no canal agora. Os mais brabos, os mais casca grossas estão inscritos aqui. Então se inscreve. Você que já é inscrito, dá um confere aí na sua inscrição. O YouTube está desinscrevendo uma galera. Qualquer coisa, se inscreve novamente. E já deixa um like no vídeo. Bom, o que eu fiz para buscar a verdade sobre isso? Tem muita narrativa falsa sendo espalhada pela internet aos montes, porque estão fazendo uso disso, estão fazendo uso político desse escândalo, né? É como fazem de tudo que acontece no Brasil hoje. Então, eu fui na inteligência artificial do Twitter, que é uma inteligência artificial muito apurada, o Grok, e disse o seguinte para o Grok. Cadê meu comando? Eu falei assim, ó. Trace uma linha de tudo o que se sabe, baseado em fatos concretos, sobre o escândalo do INSS. Trace uma linha do tempo. E ele colocou aqui. E aqui a gente já vê que não começou nem no governo do Lula, nem no governo do Bolsonaro. Os primeiros registros, o início do esquema é em 2016. Além dessa linha do tempo, eu separei aqui algumas matérias para a gente ver até a carinha dos envolvidos, né? Para você poder mentalizar muita coisa positiva, mandar muita luz e muita energia positiva na direção desse pessoal que eles merecem. Então aqui, ó, 2016, início do esquema. Acontecimento: primeiros registros de descontos indevidos em benefícios do INSS, marcando o início do esquema durante o governo Michel Temer. Associações começaram a realizar cobranças não autorizadas, explorando brechas no sistema de consignados. Não há estimativas específicas sobre o valor desviado para 2016, mas o esquema foi crescendo ao longo dos anos. E aqui a gente vê realmente, nessa matéria da Veja avanço da fraude do INSS durante os governos de Bolsonaro e Lula. O foco da matéria é governo de Bolsonaro e Lula, lógico, é isso que atrai clique para Veja e não sei o quê, mas na própria matéria, ela diz aqui que o levantamento realizado pela Polícia Federal, CGU e tudo mostra aqui, ó, a linha do tempo. Em 2016, governo Temer, 413 milhões de reais desviados. 2017, governo Temer, 460 milhões de reais desviados. 2018, governo Temer, 617 milhões de reais desviados. E aqui nós temos, então, 2019, governo Bolsonaro, 604. 2020, governo Bolsonaro, 510 milhões. 2021, governo Bolsonaro, 536 milhões. 2022, 706 milhões, governo Bolsonaro. E aí entra governo Lula, 2023, 1,2 bilhão. E 2024, 2,8 bilhões. Essa matéria aqui, ela é interessante, é bem rápida, ela diz o seguinte, ó. A Polícia Federal escancarou, matéria essa, de 25 de abril, tá? Eu vou sempre dando os dados aqui, eu gosto de dar os fatos para vocês, né?
A Polícia Federal escancarou nessa semana um escândalo bilionário envolvendo descontos fraudulentos em aposentadorias dos beneficiários do INSS. Milhões de contribuintes tiveram recursos descontados em folha por uma rede de sindicatos que agora estão na mira dos investigadores. Ao detalhar as investigações que levaram a justiça a afastar o presidente, agora demitido, presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, a CGU apresentou dados que mostram a evolução ano a ano dos descontos das aposentadorias. A linha do tempo inicia no governo Michel Temer, mas as investigações da PF lançam suspeitas sobre o período que envolve 2019 e 2024. Aqui já fica a minha indagação. Por que a Polícia Federal lança suspeita somente entre o período 2019 e 2024? Se a linha do tempo deixa claro que começa no governo Temer. A gente vai ver isso em outra matéria aqui, mas me soa estranho como eles deixam o Temer de fora da parada. Foram 6,3 bilhões de reais drenados de contas de aposentados de todo o país. A fraude avançou de modo linear durante o governo de Jair Bolsonaro, mas avançou de modo impressionante com a chegada de Lula ao Planalto e a nomeação de Carlos Lupe na Previdência. A gente vai explicar isso aqui mais pra frente. Não saia. Você tem que saber a verdade dos fatos para você não ser manipulado, tá? Não saia. Assista até o final esse vídeo. Esse vídeo é importantíssimo, tá? Aí aqui, voltando aqui à linha do tempo, consolidação do esquema. O esquema ganha força no governo Temer com mais associações e sindicatos realizando descontos fraudulentos. A falta de fiscalização robusta permite a expansão. Ainda sem valores específicos para o ano de 2018, mas parte do valor acumulado, 6,3 bilhões, foi subtraído nesse ano. Ou seja, o esquema ganhou força no governo Temer. Por que não estão investigando o Temer? Por que deixaram a parte do Temer de fora e estão se focando só no governo Bolsonaro e Lula? Isso tem que ficar uma indagação para as autoridades, né? Como eu não tenho poder de porra nenhuma, e eu sei que tem muito deputado e senador que assiste meus vídeos, temos que instaurar essa CPMI, né, ou a CPI, não sei o que vai ser, deve ser uma CPMI, e a gente tem que puxar desde o começo. Desde o começo. Puxa todo mundo lá do governo Temer também, pô. Auge do esquema no governo Bolsonaro, 2019 e 2022. Acontecimento. A fraude atinge o seu pico com descontos indevidos autorizados em larga escala. A Polícia Federal aponta que o então presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, tinha conhecimento das irregularidades, mas os repasses às associações continuaram. A CGU e a Polícia Federal relatam omissão na fiscalização. Aqui tem alguns poréns para a gente falar. O auge do esquema no governo Bolsonaro. Mas espera aí, brigadeiro, você falou que, na primeira matéria, que o pico, o maior valor subtraído foi no governo Lula. Por quê? Que aqui diz, então, que o auge do esquema foi no governo Bolsonaro? Porque no governo Bolsonaro foram liberados o maior número de convênios com associações que roubaram dinheiro dos aposentados. No governo Lula foram menos associações e essas nem chegaram a roubar ainda, porque estourou a fraude. A gente vai ver isso aqui na próxima notícia. E tem uma outra coisa, outras duas coisas para a gente falar aqui. Tem uma notícia explicando direitinho isso, tá? Já vou explicar melhor para vocês. Tem uma outra coisa aqui que a gente tem que se focar, que é o seguinte. Alessandro Stefanuto. Ele era presidente do INSS no governo Lula, nomeado pelo Lula. Ah, mas por que então está falando dele aqui no governo Bolsonaro? Porque no governo Bolsonaro ele já era diretor do INSS. Ele era diretor já, inclusive responsável pelos convênios com essas associações. Então ele era diretor, fazia o convênio com essas associações e passou a presidente no governo Lula por indicação do Carlos Lupe, ministro da Previdência, tá? Aí, continuando aqui, eu já vou explicar o negócio ali. Ah, e outra coisa que a gente tem que falar aqui. Vocês lembram muito bem que durante todo o governo Bolsonaro, quando ele falava, não tem corrupção no meu governo, eu acabei com a Lava Jato porque não tem corrupção. Quem é mais antigo aqui no canal, tá de prova. E eu sempre, se você não é antigo, você pode pesquisar nos meus vídeos antigos aí. Eu sempre falava, galera, corrupção é algo que a gente descobre a posteriori. Você nunca descobre no momento que ela está acontecendo. Por quê? Porque quem tem o comando do Estado consegue encobrir muita coisa. A gente viu nesse caso do INSS, vocês viram uma notícia de um servidor que em 2020 ele denunciou. 2020, ele denunciou esse esquema de roubo dos aposentados e neguinho cagou para ele e ainda mandaram ele embora. Você entendeu?
Então, assim, corrupção você vai descobrir sempre depois. Principalmente se você fizer igual o Bolsonaro fez, de paralisar o COAF e trocar ali 30 diretores, superintendentes da Polícia Federal. Aí realmente você não descobre porra nenhuma. Mas depois, principalmente quando há uma troca de governo, aí você descobre. Então, mais uma vez aqui, fica o alerta para a galera que é fã de político, não caiam em discurso fácil, no meu governo não tem corrupção, só vai saber no futuro. Enquanto você está no comando, você consegue ocultar muita coisa. E aqui é a prova. O negócio começou no Temer, teve o maior número de entidades fraudulentas conveniadas no governo Bolsonaro e agora continua no governo Lula, inclusive com valores ainda superiores. Ou seja, todo mundo teve participação nessa quizumba aí. Continuação e explosão no governo Lula. O esquema persiste no governo Lula com 36% dos 6,3 bilhões desviados nesse período. Então, dos 6,3 bilhões, 36% foram desviados só agora nesse governo Lula. A CGU aponta que o volume de fraudes explodiu devido à falta de ações rápidas para conter o problema. Em 2024, a Polícia Federal intensificou as investigações. Aí aqui fala que dia 23 de abril desse ano foi quando explodiu a Operação Sem Desconto, que a Polícia Federal vai atrás dessa galera toda. O Alessandro Stefanuto é afastado da presidência do INSS, 6 servidores são suspensos. A Polícia Federal, então, confirma, dia 30 de abril, a Polícia Federal confirma conhecimento da direção. A Polícia Federal afirma que Stefanuto sabia das fraudes desde 2021. Volta de novo no governo Bolsonaro. Então a gente está falando de vários culpados. A culpa não é de Lula ou de Bolsonaro só. Envolve inclusive Temer. E aqui fica novamente a minha fala. Vocês entendem o porquê que eu votei nulo? Você podia votar em quem você quisesse, mas vocês entendem quando eu falava que é tudo a mesma merda? Que todos têm o mesmo modus operandi? Que todos querem se beneficiar desta porra? E que eu não via diferença relevante entre um e outro? Pra mim era tudo a mesma merda? Vocês entendem agora? Vocês que me crucificaram, me arrebentaram, falaram que, porra, não sei o quê, votou nulo, vocês então, você é responsável pela volta do PT. Não sou responsável pela volta do PT, não. O PT nunca saiu do governo. Isso aqui, esse escândalo de corrupção é um escândalo de corrupção. Você imagina quantos que a gente vai descobrir ainda? Mostra muito bem que algumas práticas nunca deixaram o governo. Começaram lá no Temer, continuaram com Bolsonaro e seguem com Lula. E a gente, o povo sempre se fude. É a gente que vai pagar. Porque já foi decidido pela justiça que o governo vai ressarcir as vítimas. Tem que ser ressarcida aí mesmo. Mas tem que ser ressarcida com a apreensão de bens e de dinheiro de quem roubou o dinheiro deles. Mas não, quem vai pagar é o governo. E quem é que financia o governo através de imposto? É a gente. Então a gente vai pagar. A gente já pagou a aposentadoria dessa galera e agora a gente vai pagar de novo. Então eles foram roubados e a gente também. A gente que não é aposentado ainda, a gente foi roubado também. Todo mundo roubado. Para alguns vagabundos se darem bem. Agora eu vou parar aqui rapidinho para dizer que eu sei, você sabe, Bolsonaro sabe e Lula sabe que na Growth e na AlphaCo é cupom brigadeiro. Eu sei, Bolsonaro sabe, Lula sabe que as camisetas de dry fit mais baratas do Brasil são da AlphaCo. Não tem como bater. São as mais baratas, tem promoção aí. 3 camisetas, R$90, uma porra dessa. Frete grátis, o caralho, se tu usar o cupom brigadeiro, ainda tem desconto. Então, meu irmão, já refaz o teu... Pra treinar, pra sair posturadão, bonitão, tem boné, tem a porra. AlphaCo é camiseta de casca grossa. Não pega cheiro, não amassa, seca em segundos, em milésimos de segundo, mentira. Mas em minutos, seca rapidinho, não pega cheiro, não amassa, é bom pra caralho, tá? Muito bom mesmo. Tá com uma linha nova de produtos irados AlphaCo. O link oficial da AlphaCo e da Growth tá sempre aqui embaixo. E AlphaCo e Growth é sempre cupom brigadeiro, não me traia, que eu não traio vocês jamais, tá? Bom, e aqui eu vou explicar para vocês, nossa linha do tempo aqui, ela acaba, botando aqui, Ministério Público Cobração, não sei o que, tá. Devia ter cobrado antes, né? E aqui diz, lembra que eu falei que o maior número de entidades foi liberadas no governo Bolsonaro e o maior valor no governo Lula? Essa matéria explica direitinho. INSS, entidades lideradas sob Bolsonaro receberam 2,1 bi,
Sob Lula, 235 milhões. É fácil de entender. Governo Bolsonaro, governo Lula. As entidades liberadas aqui roubaram um porradão e seguiram roubando no governo Lula. Lula liberou mais algumas entidades, mas essas nem conseguiram roubar porque estourou o escândalo, senão estariam roubando também. Então vamos aqui, ó, matéria explicando. O cruzamento de dados da operação sem desconto, com nomeação de diretores de benefício no INSS e valores descontados pelas entidades, mostra como o governo de Jair Bolsonaro e Lula tiveram papéis complementares na farra do INSS. E aí? Você agora, você que me criticou, vai pedir desculpa ou não? Não precisa pedir desculpa não, tá tranquilo. Mas no fundo você sabe, né? Vamos lá. A análise de dados detalha como se deu o movimento das entidades em busca dos convênios do INSS e como entidades criadas durante o governo Jair Bolsonaro fizeram o número de descontos aumentar exponencialmente já sob o governo Lula. A coluna analisou apenas... Olha só que doideira. A coluna analisou apenas entidades que firmaram convênios nas administrações de Jair Bolsonaro e Lula. Grandes entidades como a CONTAG, o Signap e a Conafer, embora na mira das autoridades e com descontos bilionários, não foram levadas em conta porque tiveram seus convênios firmados antes de 2019. Por que caralhos estão deixando o governo Temer fora disso? Todo mundo, imprensa, caralho, que caralho que tá acontecendo? Por que o vampirão tá de fora disso? Traz o vampirão pra jogada, traz o vampirão. Porra, tem que instalar a CPI aí, chamar essa galera toda, porra. Por que isso, cara? Eu tô achando estranho pra caralho. Sob ambos os presidentes, Lula e Bolsonaro, houve forte aumento no número de associações agraciadas com acordos que lhes permitiram efetuar descontos de aposentados. Nos anos do governo Bolsonaro, ao menos 4 diretores de benefícios passaram pelo INSS. Juntos, eles assinaram convênios com 12 entidades que efetuaram descontos no valor total de 2,1 bilhões. Então, essas entidades que assinaram convênio no governo Bolsonaro roubaram 2,1 bilhões de reais. Já sob Lula, 3 diretores de benefícios, sendo um deles que ainda tinha sido nomeado por Bolsonaro, assinaram 18 convênios, mas que descontaram bem menos de 235 milhões. O motivo do número, preste atenção, o motivo do número bem inferior de descontos efetuados pelas entidades cujos convênios foram assinados sob Lula é que elas não iniciaram as cobranças porque, na mesma época, o Metrópole revelou a farra do INSS. A bomba explodiu, senão ia estar roubando pra caralho também. O aumento das entidades com convênios começa na gestão de José Carlos Oliveira na diretoria de benefícios. Ele foi nomeado por Jair Bolsonaro. Aqui vai falar um pouco de cada entidade. Aí diz que além do cargo, no qual permaneceu entre maio e novembro de 2021, Oliveira foi presidente do INSS e ministro da Previdência durante o governo Bolsonaro. E ele foi responsável por pelo menos 3 convênios, todos em 2021, com entidades que arrecadaram 695 milhões. Então a gente já vê aqui, claro, através de... É o que eu falo. O meu compromisso aqui no canal é somente com a verdade. O que você vai fazer com a verdade, eu não sei. Você não tem como sair desse vídeo aqui. Agora a gente vai ver algumas carinhas aqui, mas aqui você não tem como sair desse vídeo dizendo que a culpa é de Lula ou de Bolsonaro. Você é obrigado agora a saber que a culpa é dos dois, inclusive do Temer. Agora, o que você vai fazer com isso? Se você é petista, provavelmente você vai esquecer a parte do Bolsonaro e vai continuar reverberando a mentira que a culpa... vai esquecer a parte do Lula e vai dizer que a culpa é do Bolsonaro. Se você é bolsonarista, você vai esquecer a parte do Bolsonaro e vai seguir repetindo a mentira que a culpa é do Lula. Tá aí, é com vocês, papai. Minha consciência está tranquila. De quem combate vagabundo, seja o vagabundo que for. Fraude no INSS. Quem são os citados na investigação da Polícia Federal? Matéria de 1º de maio. Quem são os funcionários do INSS? Alessandro Stefanuto, ex-presidente do INSS. Ele estava como presidente agora, do INSS, mas ele participou ele foi nomeado por Lula, como presidente, Lula, igual o Alckmin fala, né? Lula, como presidente do INSS, a pedido de Carlos Lupe, mas no governo Bolsonaro ele já era diretor do INSS, já participou dos esquemas. Ó.
Virgílio Antônio Neto, ex-procurador do INSS, outro também, ó, os repasses que foram para compra de... Olha só, Virgílio Antônio Filho foi afastado... Eu li aqui do Stefanuto. Ah, já li. Virgílio Antônio Filho foi afastado do INSS após suspeitas que recebeu propina. Os repasses que foram para a compra de imóveis pela família de Virgílio, olha isso, geraram um aumento de 18,3 milhões no patrimônio dele e pouco mais de 6 meses. Em pouco mais de 6 meses, deve ser, né? Segundo a Polícia Federal. Carinha dele. 18 milhões, né, irmão? Hein? Fala comigo, cara de batata. Desse montante dos 18 milhões, 7,5 milhões foram repassados à mulher de Virgílio, Thaisa Hoffmann Jonasson, entre fevereiro e junho de 2024. Transações financeiras entre a empresa mostram que entre a empresa dela e a do lobista Antônio Carlos Camilo, conhecido como Careca do INSS. Um Porsche Taycan 2022 avaliado em 1 milhão de propriedade de Antunes era utilizado por Thaisa. Então, o Careca do INSS, que é um lobista que tu vai ver que, estava envolvido em vários braços desse esquema, ele tinha um Porsche Taycan que valia 1 milhão de reais e quem usava era a esposa do cara de batata aqui. Ó. André Fidelis, ex-diretor do INSS, relatório da Polícia Federal aponta que ele recebeu 5,2 milhões. Cara, isso é muita putaria, é dinheiro de gente pobre, de gente idosa e pobre. É muito foda isso. Fidelis, que foi diretor de benefícios e relacionamento com o cidadão, belo relacionamento com o cidadão, do INSS até julho de 2024 e hoje é analista do Instituto, teria sido beneficiado por repasses intermediados pelas empresas de seu filho, Eric Douglas Martins Fidelis. Coisa linda. Alexandre Guimarães, ex-diretor do INSS, ele abriu uma empresa por onde teria recebido dinheiro do Careca do INSS. Olha ele aí de novo, a gente já vai ver a carinha dele. O ex-diretor de Governança, Planejamento e Inovação recebeu 313 mil diretamente e por sua pessoa jurídica, de Antunes, segundo dados bancários analisados, Quem são os empresários e lobistas? Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS. Olha a cara do desgraçado. A Polícia Federal aponta Antônio Carlos Camilo Antunes como figura central no esquema. Conhecido como Careca do INSS, ele recebeu 53,88 milhões de associações envolvidas no esquema e fez repasses milionários para servidores dos órgãos suspeitos de participação nos crimes. Esse filho da puta, então, ele pegava ele fazia a distribuição do pagamento. É mais ou menos o que o Queiroz fazia lá com o Flávio Rachadinha, né? O que o Delúbio fazia lá no Mensalão. Olha lá. Investigações mostram que o Careca do INSS era intermediário financeiro das entidades associativas. Puta que pariu. Aí os investigadores apontaram pelo menos 22 empresas em nome do lobista. E aí, meu irmão, aqui, ó, associações. Tia Zona, toda repuxada, também, 14 milhões. Cecília Rodrigues Mota, aí, ó, 14 milhões em menos de um ano, toda repuxadinha, fez 33 viagens em 11 meses, que maravilha. Ela presidia duas entidades. Acompanhantes de Cecília transportaram 31 malas. Em relatório, a PF suspeita da quantidade de malas em uma dessas viagens a Dubai, incomum para uma viagem internacional de 7 dias. Ai. Aristides Vera dos Santos, presidente da CONTAG, aí, ó. Cara do miserável. 10 milhões. E aí vai, ó. Olha lá. Caticinha. Toda se querendo. Mais uma. É gente pra caralho, meu irmão. Aí, é gente pra caralho. Metendo a mão no dinheiro do pobre. Bom, e agora? De quem é a culpa? Você não pode sair desse canal aqui falando mentira, tá? Pelo menos se você quiser ainda defender com unhas e dentes o seu político de estimação, faça um favor à sociedade e a si mesmo para não passar vergonha. Só fica quieto, só não entra mais nessa discussão. Porque agora que você sabe a verdade, vai pesar a tua consciência, tá? Era isso que eu tinha para dizer. Lembre-se, AlphaCo e Growth é sempre cupom Brigadeiro, os links estão aqui embaixo. E entre na nossa comunidade. Os caixas grossas já estão lá te esperando também. Tá bom? O link está aqui no comentário fixado também. Grande abraço, tchau.